Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E a gente já começa com o nosso giro de repórteres pelo país. Agora com o Rio de Janeiro, isso porque lá no Rio de Janeiro, dois turistas, eles foram dopados e roubados. O vídeo que mostra toda essa ação viralizou na internet nesse fim de semana. E quem vai trazer as informações agora é o Anderson Nascimento. Vamos ver. A Delegacia de Atendimento ao Turismo descobriu quem são as 3 mulheres suspeitas de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela e roubar 2 turistas britânicos em Ipanema, na Zona Sul, na madrugada da última quinta-feira. Uma delas tem 20 passagens pelo mesmo crime. A cena de um dos turistas viralizou na internet. O rapaz, de 21 anos, cambaleia na praia de Ipanema até cair na areia. O vídeo disse à polícia que viu o rapaz acompanhado das mulheres, mas elas foram embora de táxi. As imagens foram gravadas por volta das 5 horas da manhã. Um grupo socorreu o jovem e um amigo dele, que também estava dopado. Eles foram levados para a unidade de pronto atendimento de Copacabana, também na zona sul da cidade. Após voltarem à consciência, os britânicos contaram à polícia que as mulheres deram a substância junto a uma bebida e a partir daí eles não lembram de mais nada. As suspeitas são garotas de programa e uma delas já foi presa no ano passado pelo mesmo crime. Rayane Campos de Oliveira, de 27 anos, ficou na cadeia por 6 meses e tem 20 passagens pela polícia. Ela chegou a ser condenada por 6 anos de prisão no regime semiaberto por roubo a um turista inglês, que também afirmou ter sido dopado e roubado. Rayane foi absolvida no último mês e, segundo a Polícia Civil, as outras 2 mulheres são Amanda Couto de Loca, de 23 anos, e Maiara Kathleen Américo da Silva, de 26. Na ação, foram roubados 2 celulares e com um deles, as mulheres conseguiram fazer uma transferência bancária no valor de 16 mil libras, o equivalente a mais de 110 mil reais. Os investigadores também identificaram o taxista que transportou as mulheres, mas, segundo a polícia, ele não tem envolvimento no golpe. Lamentável essa história, né? Bom, vamos voltar a falar com o Caio Veríssimo, ele que está em frente a uma escola em São Paulo, e ele vai falar do grande número de crianças que está sem creche no Brasil, um número preocupante. O Caio, agora sim. Caio, seja muito bem-vindo. Fala pra gente, por favor, desse dado tão preocupante que é o das crianças fora das creches, por favor. É isso aí, Kleber. Boa tarde a você, a todos que nos assistem. Bom, para ser exato, 2.300.000 crianças estão sem acesso ao ensino infantil por todo o Brasil. Crianças aí de 0 a 3 anos que não frequentam nenhuma escola. E os motivos são vários os motivos, desde a dificuldade no acesso à escola, como também preferência dos pais. Mas o governo, ele indica que essas crianças precisam estudar, porque fora do ensino algumas crianças vão ter problemas no desenvolvimento do aprendizado, tais como maior dificuldade no processo de alfabetização, também chances maiores, de sofrer com atrasos na aprendizagem, desenvolvimento escolar, ou seja, vai ser uma criança aí retraída. Também, gradualmente, dificuldades tanto no ensino básico como no ensino fundamental, no ensino superior e até mesmo no ingresso aí na vida adulta, na área de trabalho. Bom, o governo diz que em São Paulo, aqui onde nós estamos na capital paulista, a fila de espera está zerada, mas não é bem isso que nós temos visto. Alguns bairros como Vila Andrade, onde está uma das maiores comunidades do Brasil, Paraisópolis, a fila de espera passa de 420 dias, ou seja, mais de 1 ano e 3 meses. Também no Grajaú, também é um bairro muito pobre, que sofre com a dificuldade do acesso infantil ao ensino. Bom, com isso, o ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, ele busca agora um direcionamento do governo para resolver esse problema, porque o Brasil, a meta é que 50% das crianças estejam matriculadas em alguma escola. Esse é o nível básico de ensino e o Brasil hoje tem um número muito menor. 40% das crianças nessa idade estão em alguma escola. Bom, eu volto daqui a pouquinho, Kleber, para falar sobre a escola que está sendo
sofrendo com roubos e furtos aqui na Moca, na região da Moca, aqui em São Paulo. Vou pedir para nossa câmera dar um giro aqui, mostrar um pouquinho. Eu vou voltar com mais informações. Em 2 meses, cerca de 10 furtos aconteceram aqui nessa escola. Os pais estão indignados, mas daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio, daqui a pouco eu te chamo de novo, então. Olha, esse assunto das vagas em creches é muito preocupante, afinal se trata de crianças, né? Então, para falar mais sobre isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E o nosso convidado é o Reginaldo Silva, ele que é gerente nacional de advocacia e participação de crianças e adolescentes da ONG Visão Mundial, que, aliás, faz um belo trabalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. É um prazer poder estar nessa tarde conversando sobre um assunto muito importante, né, que é a proteção de crianças e adolescentes, acesso à educação. Nós ficamos muito felizes que o jornal seja esse comprometimento com a vida de crianças. Com certeza. E a gente viu agora há pouco aí, o Caio, na participação dele, falou muito superficialmente aí dos motivos. Eu queria a sua visão como especialista. Por que tantas crianças estão sem creche hoje no Brasil? A gente diz que isso também passa, Kleber, por uma vontade política, na verdade. Então, as prefeituras, governos locais precisam se responsabilizar em garantir o acesso total de crianças na verdade, à creche. Então, nós temos um número muito alto hoje de crianças que estão fora da escola porque não existem vagas. As prefeituras, os governos locais, o governo em geral não tem garantido o número de vagas suficientes, especialmente em regiões mais pobres, onde mais se necessitam ter a creche. Hoje não temos vagas suficientes por conta que não há um investimento dos governos locais nesse sentido. Olha, eu queria que você enfatizasse essa última parte da sua entrevista, que é um alerta, sim, e uma bandeira importante para a gente levantar aqui. As famílias mais pobres, então, são as que mais sofrem com o problema? Isso mesmo, as famílias mais pobres. Inclusive essa pesquisa que o Caio trouxe, do Todos pela Educação, que traz dados do Censo 2022, enfatiza isso, que quanto mais pobre é a família, mais dificuldades ela vai ter de acesso à creche hoje no Brasil. Isso até traz um problema muito maior, porque se essa família pobre não tem acesso hoje à creche, não tem onde deixar os seus filhos para que essa mãe ou esse pai possa trabalhar, a gente amplia a desigualdade social no país. A gente impede que essa família se desenvolva economicamente e também prejudica a criança em todos os fatores, né, cognitivos, de aprendizado. Essa criança também é prejudicada. Então, hoje, os maiores problemas, os maiores gargalos da creche estão nas comunidades mais pobres em diversas cidades do Brasil. Olha, você que é um especialista também nos direitos da criança e nos deveres dos pais, né? A educação infantil nessa etapa, ela não é obrigatória, mas ela pode fazer muita diferença no desenvolvimento das crianças. Eu queria que você falasse dessa parte legal e dessa parte educacional também. Isso, é muito importante destacar isso, que a educação nesse período, às vezes a prefeitura não tem responsabilidade, não é obrigatório ter uma creche, mas é muito importante que se tenha uma creche. É muito importante que os governos apoiem no desenvolvimento dessas crianças desde pequena. Então, é importante que nós tenhamos a creche funcionando, que a família garanta que essa criança, esse adolescente, vai ter acesso à escola, que ele possa acessar, possa chegar, ter as condições de chegar até esse ambiente escolar, que a criança desfrute também desse ambiente. Essa parte de acesso é muito importante. É um direito da criança também, porque a educação, em geral, é direito da criança. Toda criança, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, tem direito à educação. E nós precisamos apoiar as famílias para que também cumpram esse direito, que possam levar suas famílias, seus filhos para a escola, seja na creche, seja na educação infantil, que já está quase universalizada, e aquela que é obrigatória, né, a partir de 6 anos de idade, que é totalmente obrigatória que essa criança esteja na escola estudando. Não podemos deixar, eu sei que é creche, mas nenhuma criança pode ficar fora da escola. Toda criança tem que estar na escola, tendo seu processo de aprendizado respeitado e seu direito à educação também garantido.
Você lembrou bem, né? Apesar de não ser obrigatória nessa fase, é facultativo aos pais, é um direito da criança, como você lembrou bem, o estatuto. Então, como a família pode fazer para fazer valer esse direito na prática, se ela encontrar dificuldade em arrumar uma creche para a criança? O que ela deve fazer? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes nós achamos que nós não podemos fazer nada. Tem muita família que está em vulnerabilidade social que acha que, olha, eu fui na creche, não encontrei vaga e pronto, vou ficar aqui esperando. Essa família, ela pode, primeiramente, fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar, dizendo que o direito à educação da criança não está sendo respeitada. Essa família, em alguns momentos, não é somente uma família, são várias famílias que vivem no mesmo bairro, na mesma comunidade, que não tem acesso à creche. Se foi ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não conseguiu encaminhar isso, ela pode ir também ao Ministério Público da sociedade, procura o Ministério Público, faz uma denúncia coletiva da ausência de vagas, das creches da sua cidade. Olha, já temos exemplo disso. Na cidade de Fortaleza, as famílias fizeram uma denúncia coletiva ao Ministério Público e essa denúncia chegou ao STF. E hoje a cidade de Fortaleza está obrigada a abrir 10 mil vagas de creches na cidade, para garantir que 10 mil crianças estudem. Então, há o que fazer. É preciso, claro, ir atrás, buscar seus direitos, vai ao Ministério Público, vai ao Conselho Tutelar, mas não desista. Garanta o seu direito, o direito do seu filho à educação. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Reginaldo Silva, ele que é da ONG Visão Mundial, que, aliás, faz um belo trabalho. Muito obrigado pela sua participação e, principalmente, por orientar as pessoas nesse assunto que é tão importante, envolve crianças e envolve educação, que são direitos básicos. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado, Cleber, boa tarde para todos. Grande abraço. Olha só, agora vamos mudar de assunto, então, para falar de uma história trágica. Um bebê de um ano, né? Uma bebê de 1 ano morreu afogada ao cair na piscina da casa onde ela morava. O caso aconteceu no Mato Grosso do Sul e quem traz os detalhes agora é o Wellington Pael. Bebê de 1 ano morreu no sábado após se afogar em uma piscina da casa onde morava, no bairro Sitioca Bela Vista, aqui em Dourados. A criança estava em casa acompanhada dos pais. A menina brincava em um quarto de brinquedos, mas deixou o cômodo sozinha em certo momento. A criança, então, atravessou todo o quintal da residência e caiu na piscina. Quando a mãe percebeu a ausência da filha, passou a procurá-la e encontrou dentro da água. O pai da bebê tentou reanimá-la e a levou até a UPA, a unidade de pronto atendimento, com a ajuda de um vizinho. Mas, infelizmente, a menina não resistiu e morreu. A Polícia Civil foi acionada e passou a investigar o caso, que foi registrado como morte por afogamento. A criança foi sepultada na manhã de domingo no cemitério municipal aqui em Dourados. Na capital do estado, Campo Grande, no mês passado, um bebê de 1 ano também morreu após se afogar no quintal de casa. Mas, neste caso, ele caiu em um balde com cerca de 15 centímetros de água. O irmão de 11 anos foi quem retirou o bebê de dentro do balde. A mãe das crianças não estava em casa no momento, mas o pai dormia e foi acordado pelo menino, que assistia televisão com as irmãs de 8 e 7 anos. O caso aconteceu no bairro Jardim das Macaúbas no dia 22 do mês passado. Em maio, também na capital, uma menina de 2 anos morreu afogada na piscina de casa, onde morava com a família, no bairro Monte Castelo. Os pais sentiram falta da criança e começaram então a procurar pela residência. Cerca de meia hora depois, a irmã mais velha, de 11 anos, encontrou a menina boiando na piscina. Esses casos reforçam a importância de que crianças devem estar sempre sob supervisão constante de um adulto responsável. Em caso de afogamento, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193. Olha, vamos voltar para o telão, então, para continuar nosso giro de repórteres pelo país. Vamos agora para Santa Catarina. Olha só, em Santa Catarina, um casal e um bebê também viveram um drama. Eles ficaram presos na varanda do prédio onde eles moram durante um incêndio. A Michele Veiga vai contar os detalhes dessa história.
E cenas que chamaram atenção no final de semana, percorrer a internet, e é claro, né, a gente traz aqui como informação. Na última sexta-feira, em Florianópolis, um casal e o seu filho pequenininho, um bebezinho, acabaram ficando aí presos no apartamento, aonde o do vizinho estava pegando fogo. Isso mesmo aconteceu na capital do estado, aonde esse casal, né, estava no seu apartamento, começou a sentir o calor das chamas do apartamento do vizinho, que começou a pegar fogo através ali da parte da churrasqueira. Como o vizinho não estava em casa, não viu o perigo eminente ali, as chamas subiram rapidamente e esse casal não conseguiu sair por conta da fumaça densa. A equipe do Corpo de Bombeiros acabou chegando e resgatando os três. Eles não sofreram danos nenhum, foram atendidos devido à inalação um pouco de fumaça e todos passaram bem, principalmente a criança. Foram momentos aí tensos, né, mas que a família acabou ficando na sacada do prédio por ser a área mais arejada. A gente sabe, né, as dicas de que quando se pega fogo, a primeira situação que a gente tem que fazer, né, a primeira medida a se tomar, melhor dizendo, é abaixar, né, não ficar na altura da fumaça, sempre ir de encontro ao chão. Mas esse casal acabou ali no susto, se abrigando na sacada que era aberta desse prédio. Como eu disse, só foi um susto mesmo, ninguém ficou ferido, mas foram momentos aí de bastante tensão na capital de Santa Catarina. Olha, e agora uma história com um final feliz, né? No Dia dos Pais, um homem teve que realizar o parto do próprio filho. Olha que presentão. A criança nasceu em casa e quem vai trazer os detalhes agora é a Kátia Fantin. O Dia dos Pais foi especial para uma família gaúcha moradora aqui da região da Grande Porto Alegre. Um pai ajudou no nascimento do terceiro filho em casa. A esposa Débora começou a sentir contrações e em menos de uma hora o pequeno Teodoro Alan nasceu, surpreendendo o casal. Após o parto, o pai acionou os bombeiros que o orientaram a manter o bebê aquecido e a não cortar o cordão umbilical até a chegada da ambulância. O atendimento remoto foi feito pelo soldado Lázaro Dornelles, do 1º Pelotão do Corpo de Bombeiros, que viveu a primeira experiência nesse tipo de ocorrência. Durante toda a ligação, ele manteve contato com o pai para orientar sobre os primeiros cuidados. Mãe e filho foram levados ao hospital e passam bem. E para esse pai, que foi herói dentro da própria casa, fica os parabéns em dose dupla, pela coragem no momento do parto e por um Dia dos Pais que certamente será inesquecível. Tem toda a razão, a Kátia, parabéns para esse pai. E olha só, um estudo apontou que trabalhar por muito tempo sentado aumenta os riscos de uma morte prematura. Olha o alerta. Os cientistas chegaram a comparar os riscos de trabalhar sentado ao vício de fumar, do tabagismo. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Uma pesquisa da Universidade Médica de Taipei, em Taiwan, apontou que pessoas que passam longos períodos da jornada de trabalho sentadas correm maior risco de morte prematura. O estudo se junta a outros que consideram o sedentarismo como o mais importante problema de saúde da atualidade, chegando a ser comparado com o risco de fumar. Os pesquisadores analisaram as informações de mais de 480 mil pessoas ao longo de 2 décadas, com foco em como elas passavam suas jornadas de trabalho e hábitos para manter sua saúde física. Durante esse período, cerca de 26 mil pessoas que participavam do estudo morreram. Entre elas, 57% ocupavam cargos que as faziam passar a maior parte do dia sentadas. Segundo os resultados
resultados, os voluntários que não se movimentavam durante suas jornadas tinham 16% a mais de risco de sofrer uma morte prematura. As chances de morte por doenças cardiovasculares foi de 34% maior para esse grupo. As pessoas que têm uma rotina híbrida, ou seja, que alternam entre ficar sentadas e se movimentarem no trabalho, não apresentaram um risco de morte aumentado. De acordo com os pesquisadores, o risco de morte prematura e o desenvolvimento de doenças cardíacas pode ser evitado com 15 a 30 minutos de exercícios vigorosos por dia. Os autores do trabalho defendem mudanças na rotina de trabalho para melhorar a saúde dos profissionais, como pausas mais frequentes, áreas de trabalho designadas para atividades físicas e benefícios de inscrição em academias. Nós vamos voltar agora a falar com o Caio Veríssimo ao vivo, ele que está em uma escola infantil em São Paulo, que olha só, essa escola já foi furtada 10 vezes nos últimos 2 meses, ele falou isso aqui na outra entrada e a gente vai conferir essa história agora, inclusive a gente está vendo ali uma faixa grande atrás dele ali, a situação está complicada aí, né, Caio? Complicadíssima, Kleber. Bom, como você mencionou, em 2 meses, 10 vezes essa escola foi furtada, ou seja, é um crime que tem trazido bastante preocupação, principalmente para os pais, né, que têm os seus filhos aqui matriculados nessa escola. Bom, nós estamos aqui na Marcílio Dias, é uma escola municipal de ensino infantil, aqui na região da Moca, e esse crime ele tem chamado a atenção por todo o Brasil, tá todo mundo comentando pela ineficiência da polícia em não conseguir capturar os pais. Eu conversei com alguns pais que estavam passando por aqui e eles disseram que as câmeras de segurança da escola mostram uma aparência muito real de que é a mesma pessoa que está cometendo todo esse crime, é o mesmo ladrão que está furtando a escola durante todo esse período e ainda assim a polícia não conseguiu encontrá-lo. Bom, os pais estão muito chateados e por isso eles se juntaram para, vou pedir para o câmera mostrar aqui, eles se juntaram para fazer essas imagens aqui, essas placas pedindo respeito às crianças, pedindo segurança, dizendo que não aguentam mais essa situação. Nós vimos aqui algumas pessoas passando e pedindo para que a polícia de fato começasse a dar uma resposta pela preocupação. Quem também teve que ser chamado aqui nesse local foi a Enel, porque o crime ele se concentra em roubos de fios, né? Eu conversei com uma das mães que faz parte do conselho de pais e ela disse, olha, dentro da escola eles não roubaram nenhum material, o que eles roubaram mesmo são os fios e por causa disso a escola chegou a ficar mais de uma semana sem aula, então os pais ficaram muito preocupados, né, pela falta de aulas, agora que retornou do recesso escolar e mesmo assim os filhos tendo que ficar em casa, os pais trabalhando, isso é um motivo de grande preocupação. Bom, nesse cenário, os pais agora eles fizeram um baixo-assinado com mais de 400 nomes solicitando segurança para a escola porque eles não aguentam mais passar por isso e agora essa é a briga dos pais, pedindo para que seja a polícia possa estar aqui, possa fazer uma segurança mais efetiva para que assim de fato essa escola consiga agora voltar a ter momentos de paz e a única preocupação dos pais seja realmente que os filhos venham e estejam aprendendo e saiam com segurança, que nada atrapalhe isso. Bom, nós ficamos por aqui, Kleber, eu volto com você aí no estúdio. Até mais. Tá certo, Caio, muito obrigado aí pelas informações. Bom, agora a gente vai mudar de assunto, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Bruno, parece que o Palmeiras está tentando contratar um goleiro que atuou no maior rival do Corinthians, isso mesmo? Boa tarde de novo. Boa tarde, Cléber, exatamente isso. Boa tarde você também que nos assiste. Bom, o Verdão quer ampliar o seu elenco e para isso quer contar com o goleiro Carlos Miguel, que já jogou no Corinthians. Porém, a negociação não é simples e nem barata.
O Palmeiras tem negociações avançadas para fechar a contratação de Carlos Miguel do Nottingham Forest. O goleiro de 25 anos, que se destacou no Corinthians ano passado, havia manifestado a intenção de deixar a Inglaterra em busca de um clube onde pudesse atuar com mais frequência. Mas essa contratação pode levar mais tempo do que o esperado, já que o vazamento do acerto mudou a rota das conversas entre as partes. Mas apesar do contratempo, o Verdão continua confiante em atingir um acordo e com isso desembolsar cerca de 4 milhões de euros, cerca de 25,5 milhões de reais para o Nottingham Forest. Além de bônus por metas a serem atingidas pelo goleiro, como o número de jogos como titular, convocações para a seleção brasileira e até a participação na próxima edição da Copa do Mundo. O clube inglês ainda aguarda a oficialização da proposta. Com a possível chegada do goleiro ao Alviverde, a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians ganha mais um nome que teve coragem de atuar por ambos os clubes. Entre os pioneiros está Emerson Leão, que brilhou no gol palmeirense entre 1968 e 1978 e depois voltou de 1984 a 1986, conquistando 3 Brasileirões e 3 Paulistas. Em 83, defendeu o Corinthians e foi campeão estadual. Outro nome histórico é Luiz Pereira, multicampeão no Verdão e que também passou pelo Timão em 1986. O craque Neto também viveu uma passagem rápida pelo Alviverde em 88, mas marcou época no Corinthians entre 89 e 97, ganhando títulos como Brasileirão, Paulistão e Supercopa. César Sampaio e Edilson também foram alguns nomes que atuaram dos dois lados. Craques como Rincon, Antônio Carlos Zago e Amaral também viveram essa troca, assim como o atual técnico Fernando Diniz. Na história mais recente, Wagner Love, Thiago Heleno, Edu Dracena, William Bigode, Bruno Henrique e Roger Guedes também viveram a experiência de atuar pelos dois rivais. Antes de se tornar multicampeão no Verdão, o goleiro Everton também teve passagem pelo Parque São Jorge, quando participou da campanha vencedora do Timão na Série B em 2008. Agora, com a chegada de Carlos Miguel, a história de traidores e heróis do derby ganha mais um capítulo para ser lembrado, seja nas arquibancadas ou nas mesas de bar. Olha, nesse fim de semana nós também tivemos um time encerrando um longo jejum de vitórias, é isso? Pois é, Kleber. Após 141 dias, 4 meses e 19 jogos, o Sport voltou a vencer e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Após 141 dias sem vencer, o Sport voltou a ganhar e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, na 19ª rodada. O Leão da Ilha não sabia o que era vencer há 4 meses. Nesse período, 3 técnicos passaram pelo clube, jogadores rescindiram após a torcida entrar no centro de treinamento e agredir um jogador. O Sport passava pela pior fase em mais de 120 anos de história. Depois de 19 jogos sem vencer, conseguiu bater o Grêmio jogando em Porto Alegre, com gol de Mateuzinho já no segundo tempo. Com essa vitória, o Sport chegou a 9 pontos e ainda é o lanterna da tabela. Porém, vê uma luz no fim do túnel. A diferença para o primeiro time fora do Z4 é de 9 pontos. Para tentar tirar o Leão da crise, o clube atravessa um enorme processo de reformulação. Trocou-se técnico, diretor de futebol e atletas. Foram 9 chegadas e 9 saídas de jogadores. E uma esperança que é simbolizada especialmente pelo técnico Daniel Paulista. Então é isso, Kleber, eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações e até mais, Bruno. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.